E dá zero no final das contas, né? Sim. Então eu acho que ela tava. Acho que realmente é zero naquela lá. Então. Parece que é, né? A gente fez de duas formas e deu zero, né? Beleza, E seja o campo vetorial, que eu não sei qual é. é o Abre mesmo no da de slide outra lá. seguinte. É a Ah, mesma é o da de mesmo. outra lá. É a mesma coisa. O cubo cujos vai, blá blá blá. E sigma a superfície que delimita B com vetor normal orientado para fora. Positivo. Verifique o teorema da divergência agora. Então, acho que mais fácil fazer o teorema primeiro, né? Depois a gente faz a integral de superfície, que costuma ser um negócio muito difícil. Então, vamos fazer esse aqui primeiro. Beleza? Não, eu cheguei a fazer aqui tanto da divergência quanto do outro lá. E agora, bom, agora é ver se vai bater a mesma coisa, né? Ah, claro. Daí você pode me dar uma forcinha aí, né? Se a gente ficar patinando aí. Deixa eu só pegar o campo aqui. Esse, né? X. XZ, deixa eu escrever aqui. F, X, Y, Z igual X, Z, Y, X. XZ. Botou Ah, um Zzinho ali. X é verdade. Aí agora qual é o divergente disso, né? É, fazer a derivada, né? Pra x, y, z e somar tudo, né? Pra cada componente, né? Isso. Vai ficar Z mais um mais X, né? Isso. Isso. Beleza, já temos o divergente. Agora tem Agora que é só fazer. fazer a integral, né? Integrar. E como esse aí não tem buraco, ele é completo, né? É do menos um a um, do menos 3 a 3, do menos 3 a 3, né? Aham. Mas tá certo isso aqui? É só isso mesmo, o teorema da divergência? Eu costumava ter mais problemas com ele do que só isso. Eu Deixa acho eu que só esse é muito simples, né? confirmar Acho aqui. que esse exemplo que é simples, na verdade, né? É, Por vamos ser só ver, um deixa eu. cubo. Não, mas é isso mesmo. Agora a gente só precisa identificar qual é o volume, né? E o volume é o cubo. É o próprio cubo. Então, integral de. A nossa integral primeira pode ser em Z. Tudo bem? Uhum. Na verdade, a primeira vai ser em X, depois em Y, depois a última vai ser em Z. Que é só o Z que vai de menos um a um, né? Uhum. Daí tu fez essa integral aí. Eu acho que tu não vai errar isso, né? Ah, É bom, mas temos que vamos botar. fazer. Mas vamos É. fazer aqui, né? Ou se quiser botar no Ah, Wolfram, pode ser no Wolfram também, que aí acho que é mais importante achar a outra, né? o Wolfram não resolve integral tripla. Não sei se Não tu já consegue fez ter? esse teste lá. Não, nunca tentei, não. Ele não faz. Curioso, né? Ele não dá nem a resposta. Ele disse que tu tem que pagar. E isso que eu pago, né? Eu pago e ele não dá a resposta. Eita, que estranho. Sim. Ele disse que tem que pagar a versão mais cara de todas lá. Daí sim. Ah, Vamos ver aqui. Então a gente continua com isso. Agora faz a substitution. Vai ficar aqui nesse com o x aqui, o zx, né? Vai ficar 3 mais 3 vai ficar 6. 6z, né? uhum. Aqui vai ficar 3 mais 3 de novo. Vai ficar 6 de novo. E aqui vai ficar zero, né? Isso. Daí aqui mesma coisa, né? Esse cara vai zerar, só vai sobrar esse aqui, que é 18 mais 18, 36, né? Isso. Peraí, é que essa integral agora é em y. Então, na verdade, não. Ah, pera, é, menos, 6 x ao quadrado, né? Sobre 2, né? Aí dá pra. Não, é isso aqui, porque a gente tem que Ah, não, é y, integrar não é em x. y Não, primeiro. não, pera, eu li errado ali. Achei que aquele era 0, um y, não. Isso. Aquela z, não, y. Daí vai somar todo mundo aqui, vai ficar 3 mais 3, né? Vezes 6, 18z mais 18. Não, peraí. 3 vezes 6, 36 os dois, na verdade. 6z mais 36. E agora integra aí. Não sei se tua integral tá igual a minha, mas É, não, essa parece da final que que importa, né?
É. Daí vai ficar 36z quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser zero, né? Aqui importa é aqui. 36z de 1 a menos 1. Vai ficar 36 mais 36, 72, minha resposta. Isso, foi o que deu na minha também. Ah, então tá bom. Beleza. Agora vamos fazer. Bem, esse é o teorema da divergência. Agora vamos para a parte que é realmente difícil, né? Que é esse cara aqui. Tá, E pera aí, aí, rapidinho. tu fez essa integral já? Então, o que eu tava fazendo lá, eu peguei cada pedacinho, né? Eu dividi em 6 partes, né? Aham. Que eu acho que eu teria que fazer, né? E faz a integral Sim, de porque superfície pra ele, cada um deles. isso, ele não mostra aqui, mas na integral de superfície a gente tem o produto escalar com o vetor normal, né? Isso é o Certo? Fn. Isso, tu vai ter algumas integrais aqui então, mas de toda forma, vamos escrever primeiro qual que é a integral de superfície aqui, né? Ela é do nosso belo campo vetorial aí que é x, z, y, xz, né? Rapidinho aqui. Deixa eu fazer. Deixa eu... Vezes o vetor normal. E daí, claro, cada face vai ter um vetor normal diferente, né? Isso. Então a gente vai ter algumas faces que só tem o x, algumas que só tem o y, né? Isso facilita bastante o cálculo. Tipo, eu posso usar o vetor unitário, tipo, 001, 1100, Tu no vai caso. ter que, bem, tu teria que usar, na verdade, o vetor associado ao tamanho, né? Tipo, aqui é 3, o vetor normal vai ser 3, né? Eu acredito que é isso. Porque o vetor normal tem a ver com o tamanho da área, né? A gente chama ele de vetor área, nesse caso. Você não pode usar também o vetor unitário como um vetor normal? Não, É o a vetor normal direção é a unitário, no mesma, só caso, que né? o vetor normal ele tem que indicar características da área que tu tá pegando. Então, como tu vai ter áreas maiores ali, que não medem um, o vetor normal também não vai medir um, entendeu? Uhum. Esse é o problema. A tua resposta não deu 72? Não, deu também, deu. Tá, então provavelmente tu colocou o tamanho de outra forma. Talvez na hora da integração, sei lá. Tá. Daí a gente tem, por exemplo, as laterais, né? Não, eu tinha usado o vetor unitário normal, tá ligado? Eu peguei a normal dele e usei o unitário só. Bom, basicamente, como ele tá na origem, eu só usava, tipo, ó, o N pro topo, seria, se o topo é o Z, no caso, né? Seria 001. Para baixo seria o 00 menos 1. Os lados seria, se fosse o Y, seria 010 ou 0 menos 10. Sim, sim, eu não estou dizendo que tá errado, só que costuma-se ter que o vetor ele diz algo sobre a área, né? Por exemplo, o vetor normal de uma superfície de raio 4 é maior do que o vetor normal de uma superfície, de uma esfera de raio 3, por exemplo. É isso que eu quero dizer. Mas, Só que não tem problema, porque tu provavelmente colocou esse 3 de alguma forma ali na tua conta. Então, por exemplo, vamos começar por qual face aqui? Qual tu prefere? rapidinho, deixa eu ver se eu acomodo o desenho aqui, o cubinho aqui, porque tem como a gente mudar só algum desses, no cubo aí, só mudar algumas coisas, em vez de botar o X ali pra direita, botar Y e o Z pra cima, que acho que vai bater igualzinho o meu aqui, Tá bom. só pra ficar igualzinho, tá? O pra Tá, vamos direita é o ver. X, Aham, pra direita é o X. pra cima é Z. Eu só não sei se isso pode, tá? Porque sabe que esses eixos aí, eles seguem uma sequência, né? Se tu não pegar a sequência certa, talvez. Bem, eu não, talvez seja menos Y. Eu não tô dizendo que é, eu tô dizendo que pode ser, entendeu? Mas nesse caso, Porque. tipo, como os valores são absolutos, né, tipo, o 3x aí, ou se tu tivesse virado, a história ia mudar, tipo, a forma como você vê, né, mas no final Sim, das eu contas ele dá a entendo. mesma coisa, né? Sim, porque tem simetria, né? Sim. Mas se não tivesse simetria, eu teria que tomar cuidado, tá? Só isso. Então, beleza. Então, por exemplo, a gente pode falar dessa face aqui primeiro.
É que acho que eu usei mais isso aí pra conseguir falar assim, ó, o que é a frente, o que é as costas, o que é o fundo, o que é o topo, né? Aí se fizer Aham, assim vai ficar igualzinho ao meu. Falar, tipo, ó, o topo é onde tá o X, o Z no caso, é o 1 no caso, né? É a aham. constante no caso, né? Então aqui ele vai ter direção 1 positiva, né? Então vai sobrar só XZ, né? Porque o resto vai ser 0, 0. Esse aí é o X, né? O X tá se mexendo, ficaria é 100, né? Aí seria isso, X é isso. Isso. Daí a gente tem que integrar no que nós temos, né? Que é essa área aqui, certo? Isso. Isso. Então, quais que são os termos aqui, né? Aqui tu fez a integral em quê? Em Y, em Z? Como é que é? Porque alguma coisa, tem uma coisa que é fixa aqui, o valor do X, né? Isso, o X aqui é fixo, né? Esse aqui. Isso. Aí O seria em X relação nessa ao Y e o Z. seria 3, né? Isso. Isso. Então seria uma integral em relação a Y e Z. Muito bem. Então, em Y a gente vai de menos 3 a 3, né? E o Z de Em menos Z, 1 a 1. isso. Daí, bem, essa integral é chatinha de fazer. Qual que foi a resposta? Ficou igual a tua? Peraí agora. Eu tenho que encontrar qual que é essa agora, onde ela tá. Daí, né, só lembrando que como o valor é fixo, né? Esse Aqui, aí é aqui do já fica Y. 3 já, né? É, 3Z. Esse aqui é o. Eu posso fazer aqui, não tem problema, mas aqui É, é não, porque meio senão tem que me chato ficar encontrar aqui, né? fazendo aqui, né? Porque vai ficar 3 que multiplica 3 mais 3 que é 6, vai ficar 18 Z dz. Agora tem que integrar de novo. Vai ficar 18 z ao quadrado sobre 2. Que vai... Pô, mas isso aqui vai dar zero. É, tem umas que dão zero já. Essa aqui dá zero. Então, por consequência, essa aqui também vai dar zero, né? A do outro lado, sim, né? Porque segue a mesma lógica algébrica, né? Os números são diferentes, mas a lógica é algébrica, então vai dar essa mesma simetria no final, vai dar zero. Então a integral azul ali também é zero. E que mais nós temos, né? Nós temos essa aqui, por exemplo. A da frente. Caramba, vai ficar grande o bicho aqui. É, vocês. Bom, seis integrais pequenininhas, né? Digamos assim, né? Ah, na verdade, são 5, né? Porque tem um lado que era aberto, né? Ah, não, mas essa aí não é, não. Esse aí não tem aberto, esse aí. Esse aí tá fechado. Ah, tá bom. Esse aí no denunciado ali não fala nada que tem aberto ali. Ah, então beleza. Tá, agora vamos pegar essa integral aqui, né? Quem que é fixo aqui? O valor do y. Isso. O y é 1, né? Não, é 3. 3 isso. 3 de menos 3 a 3 que ele vai. Isso. Então, a nossa integral é em z e x. Então, agora a gente está falando do lugar onde nós temos o vetor normal 1, 0, 1, 0, né? Então, Isso. o nosso negócio vai ficar só a integral de y, né? É. Integral dupla, né? De menos 1 a 1, menos 3 a 3 de y, né? A gente vai integrar primeiro em quem? Em x ou em z? Vamos integrar em x, né? A ordem não importa muito aqui. Então, se integrar em x é de menos 3 a 3 e em z de menos 1 a 1, que nem tu falou, né? Isso. Daí, a primeira aqui vai ficar 6, né? 6y. E o y, peraí. O y, ele é constante, não é? É verdade, o y é constante. Que é 3, né? Isso. E daí aqui vai ficar 18 vezes 2, né? 24. Nossa, 18 vezes 2, 36. Tá bem. 24. Isso aqui vai dar 36, essa resposta, tá? Beleza. Beleza. Daí, daí a outra também vai dar 36, né? Pela mesma lógica. A aqui de trás, né? Concorda comigo? Uhum. É isso aí. Daí a outra também dá 36.
A integral roxa. Muito bem, já apareceu 72. Agora as outras têm que ser zero, né? Sim, tem que ter dar zero as outras. Isso aí. As outras que faltam aqui é o para cima e para baixo. Vamos fazer com qual cor? Com a vinho, não, com a azul escuro. Para cima. Então vai sobrar só XZ, né? Com o Z fixo. XZ com X fixo com o Z fixo em 3, então 3 vezes o X. Peraí, E a esse nossa. é o Z? Oi. Esse é o Z? Isso. O Z ele vai de menos 1 a 1. Na verdade. É verdade. Então é 1 aqui, né? E daí é dx d. Ou melhor, dy dx, né? Vamos integrar primeiro em y, que vai de menos 3 a 3, né? E aí eles só dão valores iguais porque eles são simétricos no caso, né? Porque, tipo, vai. O 1 quando vai dar menos 1, tipo, agora é 1. Mas se fosse fazer o inverso, seria menos 1. Porque o valor do Z mudaria, né? Fazendo a parte de Sim. baixo, né? Aí isso aí daria. Como é o vetor normal é inverso, vai basicamente dar menos com menos, aí ele dá a mesma coisa, né? Isso. Que o vetor normal é oposto e o valor do. Porque ele é simétrico também É, o e que tá centrado importa no aqui é que zero. vai dar zero no final, porque vai aparecer x ao quadrado, né? Isso aí. E daí a outra também é zero. Então, isso aí só funciona assim de dar o dobro porque ele tá centrado na origem e é simétrico, né? Isso, a função a parábola x quadrado, né? Na origem ela é simétrica. Quer dizer, quando ela é x quadrado, só ela é simétrica, né? Tipo, isso aqui é uma x quadrado, né? Ó. Então ela é simétrica. Não tá muito simétrico o meu desenho, mas ela é simétrica, né? Quando é só x ao quadrado qualquer coisa, assim. Se for x quadrado mais x mais c, né? A parábola inteira lá dela não é simétrica. Mas aqui como é, né? Beleza? Uhum. Então tá bom. É bom, aí deu zero isso aí, deu zero, vai dar zero no outro também, né? Isso, e daí fica 36 mais 36, 72, né? Que dá igual ao do divergente, né? Coisa boa. É isso mesmo. Ah, então vai ser bem mais simples no caso, né? Bem mais tranquilo também. É, porque a outra também era, né? É porque a gente demorou para identificar qual era o caminho. Que o caminho é a borda, no caso, né? O caminho é a borda da parte aberta, né? Porque aquela conta só saiu. ah, porque aquela conta só saiu com. Ai, o que eu quero dizer? Só dá para fazer a conta da nossa aula passada se tiver o caminho aberto, né? Se tiver uma faixa aberta, uma superfície aberta, tá? Não dá para resolver se não tiver aberta. Pode pegar, depois eu dei uma olhada lá naqueles slides que eu te passei. Todos eles em que usa o teorema de Stokes tem que estar aberto uma parte. Que você calcula pela borda, né? O do Stokes, né? Exato. Pela borda aberta, exatamente. O do Stokes, ele fala que a integral de linha é igual a. A O, integral da superfície do rotacional do campo. isso, a integral de linha é igual a superfície do rotacional. Isso. Até por isso que se o rotacional for zero, né? É uma coisa que a gente aprende lá no começo do curso de CVE, de cálculo vetorial. Se o rotacional for zero do teu campo, a tua integral de linha fechada dá zero. Tudo tem que ser iguais, né? No caso, né? Não, não. O rotacional tem que ser zero. Ah, não, eu tô falando assim, é que lá pelo do Stokes, quando se o rotacional dá zero, o integral de linha tem que dar zero. Aí no Exato. começo lá que você falou, como o integral de linha, o rotacional se o rotacional dá zero, a integral de linha dá zero. Então isso Exato. também se prova pelo Stokes É depois que quando. também. É isso aí. Isso se prova pelo Stokes, exatamente. Perfeito, perfeito. É isso mesmo que eu queria dizer. E a integral de superfície tem que ser igual ao divergente, no caso, né? Que é a integral tripla do divergente, no caso, né? Isso. Tá. A divergente é para calcular o volume, né? De alguma coisa, no caso, né? Ou depende do. Tu Ou quer a vai depender do interpretação campo. matemática da divergência? É, tipo assim, o divergente, é que se é um campo, não vai ser isso, né? O campo pode variar, né? O campo pode ser qualquer coisa, no caso, né? Não precisa necessariamente ser o volume, né? É, o divergente ele pode ser de qualquer campo vetorial, né? É só se o campo for, tipo, se o campo fosse um no caso, aí seria, tipo, por coincidência igual a volume, no caso, né? Mas.
Isso vai depender, né? Sim, se o divergente do campo desse 1, né? É verdade. Bem, agora surge a pergunta, né? Qual divergente que é 1? Você sabe? Eu sei. Divergente de uma constante. Não, o divergente que é 1 Então, é André é mais divergente um, do né? vetor posição. Porque o que vai acontecer com o vetor posição? O vetor posição é um dos vetores mais importantes da matemática, né? O vetor posição é esse cara aqui, ó. X mais Y mais Z. Mas ele tem um problema, né? Porque o divergente dele vai dar 3. Né? Sim, que é a soma, né, deles. Só que se tu parar pra pensar, esse cara aí não tem módulo 1, né? Porque, né, assim, claro, ele é um vetor genérico, né? Não tem como ele ter módulo. Mas se eu tivesse interessado em pegar um versor de módulo 1 desse cara, o que eu faria, né? Eu pegaria o vetor. Quer dizer, isso aqui já é um campo, né? Já é um divergente, né? Eu escrevi do jeito errado. Esse aqui é o vetor posição. O divergente dele é 3. Só que eu poderia pegar um vetor, um versor desse cara aqui, que isso aparece muito na física também. E o versor é isso aqui, ó. Esse Isso aí aqui é é o valor o. fixo, né? Esse é o módulo, né? É o módulo desse Isso, vetor aí. dividir pelo módulo, exatamente. Daí o divergente do versor do vetor posição, que é o vetor que dá a posição de qualquer ponto, né? No plano cartesiano, esse sim é 1. Então, o divergente que dá 1 é justamente o divergente do vetor posição, o vetor que indica um ponto. Né? Uhum. Daí faz todo sentido do mundo ele ser exatamente o valor do volume, né? Porque se tu tá interessado só nas posições genéricas, né? Tu acaba pegando o volume do objeto. E não num efeito que acontece mediante as posições, né? Que é quando tu tem algum campo que tem algum efeito. Né? Aqui não é campo nenhum, né? Aqui é só posição, é só geometria, tá ligado? Uhum. Por isso que vai dar justamente o volume. Agora, se tivesse algum efeito muito louco, tipo o campo que tu estava usando lá, que é x vezes z, né? Ele pega o valor de x, pega o valor de z, e isso dá um efeito físico ou matemático, que seja. Daí tu não vai ter o volume, né? Vai ter uma outra coisa, que no caso é o fluxo do campo. Uhum. É bom, dos exercícios que eu tinha que resolver, assim, pra ter uma ideia, eram esses aí que a pessoa falou pra dar passou na lista lá. Aham. Quando que é a tua prova? Semana que vem. Ah, que dia? Ele não divulgou ainda, ele vai falar pra gente na segunda-feira ou no domingo. Entendi. Tu tem o período da manhã livre? Normalmente tem, assim. Pois é. Já que tu não tem mais nenhuma questão pra gente fazer, a gente podia pegar alguma aula na manhã livre. Eu tenho bastante tempo livre de manhã agora. Eu vou ter que ver ainda o que ele vai passar lá, eu ver como vai ser as coisas. Aham. Eu tenho que ver, eu Dá. vou ter que começar, eu vou ter que rever de novo desde o começo pra ver onde eu tô começando, onde eu tenho dúvida, tá? Perfeito, tu usa o fim de semana para isso, anota as questões que tu tentou fazer e não conseguiu, me manda com antecedência, e daí a gente pode pegar algum horário durante a semana para fazer. Uhum. De manhã cedo, tá? É, na hora que eu... O problema é que agora, tipo, saber qual que eu tô com dúvida, o problema é que pra resolver pra dúvida só aparece quando você faz exercício, né? Justamente. Não adianta a gente ficar buscando agora, né? Poderia, mas não vai valer a pena. Tu não vai aprender muito, né? Deixa eu ver se É tem melhor alguma tu tentar coisa aqui que. fazer. Se tiver alguma coisa, beleza, mas. Hum, Eu acho algum negócio, acho que alguma coisa que eu não peguei ainda, que provavelmente vai me pegar na prova, isso aí, é. Que é bem passado já. É que eu não tive que utilizar isso agora, né? Foi bem rara. Mudança de variável, no caso. Mudança de variável. Da Foi uma coisa. integral? A integral tava numa coisa e foi para outra? Mudança de variável numa integral. Numa integral. Tanto fosse dupla ou tripla. Ah, bem, na tripla não tem muito esquema. Porque a mudança de variável ela não é um problema. Tu muda a variável e pronto. Não tem problema nenhum mudar a variável. Né? Se tu tem uma integral assim, ó, sei lá, integral de qualquer coisa aqui, qualquer coisa. Isso. X dy. Cara, pega e pronto. Né? Vai de 1 a 1, 2 a 2, sei lá, só muda. 2 a 2, 1 a 1. Não tem problema nenhum. Acho que Onde que surge o problema? O problema surge quando a função aqui dentro não dá para integrar na ordem. Esse é o problema. Tá ligado? Tem funções
que se tu tentar integrar primeiro numa letra e depois na outra, tu não vai conseguir. Daí tu é obrigado a fazer a mudança de variável. É só nessa situação. É que eu acho que eu tô com um problema, que eu vou ter problema, na verdade, na mudança de variável de coordenadas de diferença, né? No caso, para polares, por exemplo, né? Ah, essa mudança de Isso, integral cartesiana para integral cilíndrica e depois isso. para. Eu acho que talvez eu deva ter problema nisso aí, porque eu tenho quase certeza que eu não peguei isso direito. E como eu não tive que usar muito nessas últimas aulas, né? Que não foi necessário ter que fazer essa mudança, né? Eu acho que Aham. talvez isso vai me pegar depois na prova, porque seria começar a misturar, sabe? Ter que fazer a mudança de, sei lá, para polares, digamos, numa na de Stokes ou qualquer coisa do tipo assim, tá ligado? Acho que aí pode ser que me pegue, Ah, sim, talvez. isso acontece às vezes na integral, no teorema da divergência ali, possivelmente, no de Stokes, porque vai ter uma hora lá que tu vai ter que resolver uma integral dupla e uma tripla, né? Na divergência, uma tripla, e na do Stokes, uma dupla. Então, se você tiver Daí, alguns exercícios aí, alguns exemplos, tá ligado? Pra falar tem sim. sobre. Não tem exatamente. Bem, tem naqueles slides que eu te mandei, aplicados já num problema de teorema de Stokes ou da divergência. Só que lá são casos bem específicos. Aqui, na apostila, a gente tem as conversões aqui, olha só, deixa eu te mostrar. Da integral cilíndrica para integral cartesiana, anyway. Né? Aqui, ó, vamos lá, vamos ver uma figurinha aí. Aqui, por exemplo, ó. Um bicho desse aqui não dá para fazer em cartesiano, né? Que ele é todo simétrico assim, a um cilindro, né? É um cilindro e E um um paraboloide. paraboloide aí. Isso. O paraboloide ele tem uma certa simetria cilíndrica porque ele cresce, né? Numa coordenada que nem o cilindro. O cilindro ele sempre tem uma coordenada que ele cresce assim sem parar, né? No caso aqui é o Z. Então meio que tu tem um cilindro cortado aqui, tipo um cano cortado, né? Daí como é que a gente vai fazer esse bicho aqui? Novamente, vai tudo da tua visualização do que é a tua superfície. Né? Por exemplo, aqui, né? A gente tá vendo aqui bem claro, né? Que quem limita por cima aqui? O paraboloide. Quem que limita por baixo? O cilindro, né? Então é isso que tu vai ter que ter em mente na hora que tu for definir a coordenada Z. Que por cima quem limita é o paraboloide, por baixo o cilindro. Né? Então olha só. Aqui, olha só. Né? Veja. Quem que é esse cara aqui, ó? Z igual a R quadrado mais 1. É o paraboloide? Sacou? Porque é o paraboloide que está fazendo esse corte aqui. Então, esse cilindro não vai passar do paraboloide. Portanto, é o paraboloide que fica como indicado aqui na superfície superior. E o que esse Z igual a zero aqui? Foi o que o enunciado falou. Delimitado inferiormente pelo plano Z igual a zero. Então ele já falou para ti, ó. Z igual a zero. O mais fácil de fazer é sempre a superfície inferior e superior, tá? Quando tá fazendo uma integral tripla. Principalmente cilíndricas. Agora vem a parte que é um pouco complicada. Porque esse negócio de raio interno e raio externo é difícil ver no desenho 3D. Tu tem que ver isso num desenho 2D, uma projeção da tua figura no plano XY. Quando tu tá fazendo integral tripla de cilíndricas é isso, tá? Note que se tu projetar esse negócio aqui, por mais que ele seja esquisito, ele vai dar um círculo, né? Concorda comigo? Uhum. Olhando de cima, no caso, né? É. Porque no fim das contas é a projeção de um cilindro, né? No plano. Aí tá aí. Então, beleza. Agora, como é que eu defino esse cara? Porque esse cara aqui que vai definir minhas duas outras variáveis, né? Note que, tudo bem, ele é uma circunferência, só que ele é uma circunferência que tangencia o eixo X. Não é uma circunferência na origem, é com o centro na origem. Essas circunferências aqui, elas têm um formato, elas têm uma equação bem específica, né? Que é essa aqui, ó. 2 seno θ. Seno porque é uma circunferência que está, né, no eixo Y, querendo ou não. Né? Tá ali, simétrica ao eixo Y.
E seno de θ, como tu sabe, está relacionado com o eixo Y. Lembra disso? Se tu não lembra, não tem problema. Porque uma coisa tu tem que saber aqui. Qual é a equação cartesiana dessa circunferência? Tu saberia me dizer qual é a equação cartesiana dessa circunferência? Tipo, x quadrado mais y quadrado igual a r. Lembra? Não, o Qual x que é ao a quadrado mais equação y que ao define? quadrado é o basicão, mas ele fica centrado no centro, né? Ele fica no 0, 0, né? Perfeito, perfeito. Por isso que não é exatamente essa. Tu saberia me dizer qual que é exatamente? Bom, se o x ao quadrado mais y ao quadrado tá centrado no 0, eu teria que subir ela 1, né? Aí eu somaria mais 1 nisso aí tudo. Não, não é bem assim, não. Só que eu não sei se vai chegar e dar nisso aí, né? Não, não, não é bem isso, não. O formato geral da circunferência é assim, ó. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, tudo isso dentro de parênteses, tá? Pera, Igual que a... agora repete de novo aí? Pô, vou ter que escrever, então. Agora eu me perdi, não. Você falou x ao quadrado, eu falei, o que tem lá? Ó, isso aí a professora vai te azucrinar, hein, se tu não souber, hein? Isso aí é algebrinha, aquela algebrinha lá, né? Aquela algebrinha lá do terceirão, lá. Tem que saber. Porque é daqui que sai bastante coisa, sabe? Ó, que isso aqui é parecido com a equação da distância de ponto e ponto, aquelas teoremas trigonométricos lá do cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, tudo sai daqui, tudo sai dessa aqui. Então, esse é o formato geral aqui, ó. Equação da distância, sai tudo aqui. Né? Onde o x0 e y0 são. Ah, sim, não, beleza, agora você mostrou, Lembrou? agora você entendi. Sim, aí isso Show. aí, acho que o paraboloide, se não me engano, você só divide você divide isso aí por O alguma coisa, no paraboloide é caso. 3D, né? Daí tu tá Não, dizendo a elipse, parábola, né? é isso, elipse. Quer Isso. dizer, você divide isso aí por alguma outra coisa, aí se alguma coisa vai ser o... Isso. Então, como, pô, o nosso cara tá centrado em x igual a zero, só que o y não é, né? Aquela figura lá, deixa eu pegar aqui, pra tu lembrar. Né? Ele. O que, que ele tem aqui, né? Em x é zero, só que em y que é 1. Então, como é menos o y zero, então é menos 1. Qual que é o raio aqui? O raio é 1, concorda comigo? Uhum. Beleza. Então, o que, que acontece aqui? Se tu isolar o y, vai aparecer isso aqui, olha só. Lembre-se que isso não é uma função, porque não passa no teste da reta vertical, mas vai aparecer esse cara aqui. Agora, como é que a gente sai disso para as coordenadas cilíndricas, ou no caso, polares? Você sabe? Sai disso aqui para polares. Eu lembro que é tipo, você pegar o x, ele tem que ser igual, acho que ao raio vezes o... Assim, se não me engano, acho que é o seno, Não, cosseno. cosseno, então o y, que é o seno, então. Isso. X é o r vezes o seno, e o y Aham, é o r vezes o seno. isso. Assim, tu na verdade nem precisa isolar o y. Não precisa isolar o y. É só para tu lembrar, né? Tu pode jogar aqui simplesmente isso que tu acabou de falar. Daí vai ficar r cosseno θ ao quadrado mais r seno θ menos 1 ao quadrado igual a 1. Tá? Daí, se tu abrir isso aqui, olha só o que vai acontecer. Vamos abrir esse cara aqui pelo trinômio quadrado perfeito. R quadrado, seno ao quadrado de θ, menos 2 vezes R seno θ, mais 1 igual a 1. Tudo bem? Uhum. Então tá bom. Tô pondo fé, hein? Daí o que que acontece aqui? Olha só. Isso aqui te lembra alguma coisa, cara? Você pode botar o r em evidência para ficar o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, porque assim, eu acho que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, né? Isso aí, pronto. A gente já corta e já chama de 1. Menos 2R seno θ. Agora olha só, esses uns aqui também se cortam, né? Porque um de um lado, um de outro dá zero, né? Daí tu pode passar esse outro cara pro outro lado e dividir os R's. R igual a 2 seno θ. Pronto. Achamos uma equação que tá lá. R igual a 2 seno θ. Você passou o do r para lá. Dividir, né? Ah, você passou dividindo, beleza, saquei, entendi. Saquei, você passou lá e dividiu depois, beleza. Isso. Pronto, essa é a equação da circunferência que a gente tem ali em polares. Essa seria a equação polar daquele. Bom, do círculo, no caso ali, né? Que a gente tem, né? Exato. Exato.
Muito bem, agora vamos voltar para lá. Muito bem. Claro, tu tem que entender como é que funciona essa variação de R, né? R é raio. Então, como é que o nosso raio varia? Né? Ele sempre sai do zero, que é a origem, né? E vai até o 2 seno θ, que é a circunferência. Então, nosso raio sempre vai de 0 a 2 seno θ. É como se tu estivesse pegando assim uma retinha e batendo sempre na circunferência, tá vendo? Que nem eu tô fazendo aqui. Ele dá a volta, né? Basicamente só. Isso, tudo. Né? Assim, uma professora me explicou isso, daí ficou bem auto-evidente para mim. Eu vou te mostrar aqui também, que nem ela fez uma vez para mim. Deixa eu salvar aqui. Ó, tá aqui a figura, né? Daí, veja, como a integral ela sempre tem que ir do início a um fim, qual que é o início do estudo do raio? É na origem. E percebe que se a gente está pegando aquela nossa superfície, vai sempre bater aqui, ó, sempre aqui. O raio vai sempre de 0 a 2 seno θ. É isso que limita o nosso raio. O raio é essa reta aqui, que sai da origem até um ponto. Talvez raio não seja nem um nome bom, porque a gente já pensa em raio da circunferência, né? O que não é legal. É mais vetor posição esse R, entendeu? O vetor posição que eu estava te apresentando antes. O vetor posição sempre sai da origem até a tua superfície, tá vendo? No caso aqui, até a projeção da superfície. Beleza? Beleza. Então tu entendeu? Esse aqui é o raio, ó. E é isso que limita o raio. Então tá bom. Agora, vamos voltar novamente. Tá, então já falamos sobre a superior e inferior, que é sempre mais fácil de ver. Falamos sobre o raio, agora vamos falar sobre o ângulo. Se eu te perguntasse aqui, de quanto varia o ângulo dessa circunferência? Bom, esse é o Nossa 0,2π integral no aqui. caso, né? Que a gente vai falar lá. Não seria É o. errado. De fato, essa circunferência ela é inteira, então tudo bem. Tem 0 a 2π associado nela, mas não é isso que significa o θ dentro da integral. O θ dentro da integral não significa se a tua circunferência está inteira ou não. Mas sim, quais são as regiões de ângulo no plano cartesiano que a tua projeção está ocupando. Então, no caso, se esse aí tá no quadrante 1, e eu E acho o 4 2. ali, eu não sei, 1 ou 4, ou 1 e 2 ali. No- Então seria só de 0 a π, então. De 0 a π, perfeito. Agora sim, se ela estivesse no centro ali, ela teria ocupando os 4 quadrantes. Mas como ela está só na parte de cima, né? Sacou a ideia? Saquei, saquei bem. Isso aí, bom, isso vai depender, então, da onde tá essa. Essa. Esse não é desenho, né? Projeção. Essa projeção, né? Então. Isso. Pronto, daí com tudo isso tu pode integrar. Daí tu tem que só tomar um cuidado, né? Geralmente a primeira integral é em R. Até porque, geralmente, as coisas dentro só variam em R. Né? Às vezes eles colocam as funções aqui só variando em R. Pode ser que varie em θ e tal. Só tem que lembrar sempre que quando for integrar, né? Não pode sobrar letra no final. Então, só isso que tu tem que ter em mente. Mas uma vez que tu tiver construído, né, a tua integral, fazer a mudança de integrantes aqui não faz diferença nenhuma. Né? Fazer primeiro o R, depois o Z, depois o θ, ou primeiro o θ, não faz diferença, tá? Contanto que no final só sobre números. Ok? Beleza, entendi lá o 0 a π, beleza. Ele tá calculando o volume, né? Então. É que eu tô ali na parte da esquerda ali, tem uma parte do 0, 1 mais r ao quadrado. Esse 1 mais r ao quadrado veio da onde isso aí? 1 mais r ao quadrado é o paraboloide, é a limitação superior. Ah, entendi, entendi. Aí ele tá fazendo, tipo, do 0 até o paraboloide. Isso. Que é a É, nossa figura, né? Que vai do plano z igual a zero até o paraboloide. isso aqui. Isso aí é pra Isso. altura. Aí a segunda parte ali, que ele fala de 0 a 2 seno de θ. Que é o que define a projeção, né? Que Esse é foi o que a aquela gente. circunferência. Quando você lá na nossa foi lá, foi isso aí, tinha dado isso aí? Quando a Sim, gente 2 fez, né? seno θ. Uhum. R igual a 2 seno θ. Aí o 0 a π, por causa que ele só ocupa os dois primeiros quadrantes, né? Exatamente. Então perceba que nessa integral aqui, e de modo geral em todas as integrais cilíndricas, quem tu tem que deixar por último é sempre o θ, tá?
Porque é ele que vai ser só um número. Veja que os outros limitantes aqui tem tudo funções, né? Tem função, aqui também tem função. Se tu deixar um desses limitantes para o final, tua conta vai acabar com uma função como resposta. Não pode. Tem que acabar com um número. Entendeu? Então ele fez do Z, porque o Z é a altura lá, né? Que vai do zero Isso. até o paraboloide. Aí depois até o R para calcular o tamanho, né? Vamos dizer assim, o volume do cilindro, né? Aham. E o pi é porque ele vai compor para calcular daquelas duas áreas, né? Isso. E se você calcular assim, falar, sabe, de 0 a 2, a pi sobre 2, você calcula só metade dele, no caso, né? Exato. Dá para fazer isso e depois multiplicar por 2. Se o teu campo for tranquilo, né? Que é o caso aqui, nem campo, né? Bem, no teu caso, campo. Mas aqui a gente chama de densidade, né? Mas como não tem densidade aqui, a resposta disso vai ser justamente o volume. Não tem nenhuma densidade aqui. Porque esse R, ele vem da própria equação, né? Ele, tipo, beleza, eu entendi o DZ, DR e o dθ. Esse R aí é só porque é o volume dele? Não, Aí o esse volume. R aí faz parte dos, como é o nome? Diferenciais nas coordenadas cilíndricas. O R faz parte. Não, que eu lembro que tinha. Eu lembro que era R, DR, dθ, né? Essa Isso em parte. polares, né? Aqui a gente tá falando de cilíndricas e daí também tem R. R, DZ, DR, dθ. Isso aqui é cilíndricas, não é polares. Ah, beleza. Eu... Tá. Mas claro, quando tu tá falando ali da projeção, tu pode, e tu tem que, na verdade, reduzir para polares, né? E o que a gente fez aqui, né, tem tudo a ver com polares. Então, por isso que cilíndricas e polares tem tudo a ver uma com a outra, tá? O cilíndrico Só- é o 3D, no caso, né? Isso, polar 2D, exatamente. Tá, entendi. Então o cilíndrico é quando você vai mais uma dimensão, no caso, né? Que É, adicionou DZ no meio, né? Seria o. isso. Bem, mas isso aqui é cilíndricas, ainda tem as esféricas, né? Claro, tem os outros casos aqui bem desgraçados. Você pode dar uma lida depois, né? Vamos ver esféricas agora. Esféricas é um pouquinho diferente, né? Bem, aqui ele tá mandando todos os papos aí de onde surge o diferencial e tal. Vamos ver esse bicho aqui. Uma Beyblade. Escreve em coordenadas retangulares. Blá, 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 sólidos delimitados pela superfície. Aí tem isso. E tu tem isso. Bem, o que, que é cada coisa, né? Se tu puder, né? Sempre estude com GeoGebra junto, porque às vezes é difícil ver, né? O que é cada coisa. Tu tem essa superfície, tu tem essa superfície e tu E tem tem essa mais uma aí. superfície. E aí, tu sabe o que, que é isso? Imagino que dois sejam essas circunferências, né? Essas esferas, Tem né? isso aqui, tem esfera, né? Tô falando de Essas, 3D, essas duas esfera. esferas, né? Tem Imagina duas se... esferas aqui. Ah, não era pra tu ter visto a Beyblade, né? Mas, bem, na verdade, não. A única esfera que tem aqui nas equações é isso. Essa é uma esfera, concorda comigo? Olha a equação como é parecido com a da circunferência. Sim, é o x ao quadrado mais y ao quadrado, e no caso, como é 3D, né? Z ao quadrado tá aí. Então é uma esfera de raio 2, né? Isso, que é o r quadrado. Isso. E centrada na origem, ainda por cima, né? Isso. Muito bem. Que é menos zero, menos zero, menos zero, né? Esses dois outros caras são caras também que a gente sempre resolve com integrais esféricas, que são cones. Cones funcionam muito bem em integrais esféricas, tá? Então veja, paraboloides e cilindros em coordenadas cilíndricas e cones e esferas em coordenadas esféricas. Beleza? Tá, beleza, então. Então pode ser que caia assim, bem, paraboloide cai o tempo todo em CVE, né? E é isso. Então, como tem dois cones aqui, só por integral cilíndrica para resolver mesmo, tá? Tá, o cone seria o que o Z é negativo, no caso, né? Z negativo? Não, Como assim? eu pego assim, pegando a equação normal do cilindro, da esfera, se você pegar o Z e passar pro outro lado, e você, bom, ali o raio seria zero, no caso, né? Sim, a esfera é uma esfera toda, né? O problema é que ele está dizendo aqui que a gente só está preocupado quando o Z é positivo. A gente só vai fazer conta com a parte de cima, ok? Eu tava pensando assim, tipo, o jeito de descobrir, tipo, de perceber um cone é se o Z
por negativo, porque eu, tipo, eu posso mudar ele de lugar, não posso? Eu posso mudar, tipo, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado, igual a zero. Essa é a fórmula Aham, do cone, né? aham. Então seria, tipo, o x e y positivo e o z negativo é um cone. Se o z for positivo, é uma esfera. Seria um jeito de poder classificar eles, pra mim, tipo, bater de cara sem falar isso aqui é um cone, isso aqui é uma esfera. Não, man, não, 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 não. Essa tua Ou ideia nem não é boa, sempre. não. Não, não. Sempre que tu tiver uma equação nesse formato, sem o número aqui, né? É cone. Na real é isso, né? É que tu quer decorar as fórmulas, né? Então, É, pra ter beleza, uma dica, né? Pra mim pode bater o olho decorar o teu assim. jeito aí, então. Tudo bem, não tem problema. É, não, eu acho assim, na prova, ele não vai desenhar o. Não vai fazer o desenho. E não tem o GeoGebra pra mim fazer na prova lá, tá ligado? Sim, é bom decorar, então. Decora desse jeito aí, que se for o jeito que tu pegou a ideia, tá bom. Daí são dois cones, né? Só que o que que acontece? Esse cone aqui, ele é mais fechadinho que esse. Porque esse aqui tá multiplicado por 3, tá vendo? Então ele varia Uhum. mais. É isso aí. Ó, até ele fala aqui, ó. Esse aqui é o cone inferior e esse aqui é o cone superior. Ele fala isso. Então, se tu reparar bem, né? Talvez nem pareça, né? Mas o que que tá acontecendo? Esse negócio vermelho é a esfera. É a parte da esfera que vai fazer, que vai ter na conta aqui. A esfera só colabora nisso. Porque os cones eles estão limitando, né? A parte interna e a parte externa aqui para você definir seu volume. Pegou a ideia? Acho que sim, acho que eu entendi. É que, tipo, se eu mostrar no GeoGebra, tu vai entender, mas imagina tu desenhar uma esfera e depois tu desenhar dois cones, e esses cones cortam a esfera, e daí o que tá dentro dos dois que vai ser o volume, tá? Eles cortam a esfera. Eles cortam a esfera. Eu vou te mostrar aqui, ó. Qual que era a nossa esfera mesmo? Era x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual a 4. Aí. Centrada na origem, bonitinha, beleza. Agora z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ó, temos um cone. Só que, claro, tanto o cone e a esfera, eles têm a simetria, né, para os dois lados. Eles só Então, queriam só o positivo, no caso, né? a gente está querendo só a parte positiva, exatamente. E agora, mesma coisa, eu vou até copiar aqui. Só que aqui vai ter 3 e aqui vai ter 3 também. Então o que ele queria saber é basicamente o. Essa região ali dentro, ali, tá vendo? Ó, entre os dois? Essa região vermelhinha aqui, ó. Isso, ele quer saber Tá vendo a como os parte da cones esfera que cortam a tá esfera? dentro dos cones, né? Que tá entre os cones, no caso, né? Isso. Então, o cone azul ele está limitando mais internamente e o verde mais externamente. Pegou a ideia? Uhum. Seria a limitação da parte superior e da parte inferior, no caso, né? Aham. O negócio aqui, ele tem até assim, eu acho assim, ó, se tu colocar, eu acho que vai, ó. Eu sei que tem um jeito de colocar também essa limitação ali, eu só não sei como. Tem avançado. Aqui, condições para mostrar o objeto aqui, eu acho que é isso. X não é aqui. Zero, vamos por aqui. Ah, então vai a merda. Não sei, tem um jeito de fazer, eu só não sei como, tá? Uhum. Mas tu entendeu, beleza? A gente só vai pegar a parte de cima, a calota superior da esfera. Tá? Uhum. Tá. Aí seria calcular o Daí volume. tem que calcular, só que tu tem que pegar os segredinhos de como calcula. Porque se eu te pedisse para calcular agora, provavelmente tu não ia conseguir, apesar de ter visto a figura, né? É, não, eu só teria imaginado que, tipo, que o limite de alguma dessas integrais lá teria que ser uma o cone menor, o cone maior, né? E a parte superior é o cone menor, no caso, né? Isso. A coisa é, tem que passar isso para esféricas, né? Começa aí. Tá em cartesianas, tem que passar para esféricas. Né? E daí tu sabe que lá nas esféricas também tem tudo aquelas coisa decorada, né? É, não, O X, o Y e o Z em esféricas, né? eu não sei se é agora, eu já não sei qual que é agora, não lembro agora qual que é. Eu vou Ou te se é a fazer mesma um coisa. jeito de tu decorar, tá bom? Vou te mostrar aqui.
Para isso tu tem que decorar em Polaris, pelo menos. Então, se tu lembrar lá de Polaris, né? Como é que é lá em Polaris? A gente conversou já. Do x É igual R cosseno, né? R cosseno θ, né? E o Y R seno θ. Isso. Daí o que tu vai fazer é do lado multiplicar seno φ, seno φ. Aí esse aí é o esférico. Aqui é esférico. Ainda falta o Z, que daí vai ser R cosseno φ. Ele muda. Então é o jeito de Tá. decorar. Igual a Polaris, com seno φ do lado. E o outro, o Z, muda também, cosseno φ. Tá, beleza. Beleza. Então esse é o jeitinho aí. Foi assim que eu decorei, pelo menos. Não, é bom jeito, eu acho. Legal. Daí tu já decora dois de uma vez só. O importante é que agora tu consiga identificar, né, como transformar o cone, né? Porque a esfera, obviamente, a equação vai ser 4, né? A equação dessa esfera aqui é R igual a 4. Acabou. Mas o cone, né? O cone é o problema. Né? Ó, cadê a esfera? Ah, desculpa, 2, o R é 2, falei besteira. Né? Como é que fica a nossa superfície inferior e superior? Né? Como é que a gente limita para dentro e para fora? Né? Como a gente vai estar pegando sempre até a esfera, né? Sempre até a parte vermelha. Então vai de 0 até a parte vermelha, de 0 até a parte vermelha, de 0 até a parte vermelha. Que nem aquela hora que eu fiz lá o círculozinho no Paint para ti, e eu peguei a retinha e ia da origem até a circunferência, lembra? Uhum. Aqui o teu raio também vai sempre de 0 até a parte vermelha, que é a esfera, ou seja, vai de 0 a 4, de 0 a 4, de 0 a 4, sempre de 0 a 4, tá? É 4 ou 2? Desculpa, 2, isso aí. Show. Só que só isso não limita tudo, né? Tu Não, sem tem ainda que ter as outras duas limitações. a dos Como cones, né? isso, mas na realidade, né, como agora a gente está falando de coordenadas esféricas, esse de 0 a 2 de 0 a 2 é o R. A gente ainda tem que fazer o φ e o θ. Tá bom? Uhum. O φ, bem, primeiro o θ. Quem é o θ? O θ é o mesmo θ lá das cilíndricas, que é o que pega os quadrantes da projeção. Aí no caso desse aí, a gente, bom, tem algum jeito de saber, tipo assim, quais os quadrantes que ele passa? Tipo, porque, tipo assim, vendo a Não, é figura. a projeção tá passando nos quatro, porque ela tá centrada na origem. Né, que tipo, vendo a figura assim, eu consigo saber que ela tá passando nos quatro quadrantes, né? Pra tu pegar a projeção é só chamar o Z de 0, né? Ó, porque daí tu tá pegando a projeção no plano Z igual a 0, sacou? Quando tu diz que o Z igual a 0, tu pega a projeção dessa parada no plano Z igual a 0. E Tá, daí beleza. Aí, vai, tu aí zerou, eu. ficou a equação centrada na origem de raio 2, né? Sim, aí bom, é pra ter uma ideia, né? Faz a projeção Daí dela não, daí tu já no. sabe. Essa Beleza. circunferência passa nos 4, então é de 0 a 2π. Tá, então aí o θ do 0 a 2π. Isso. O Então, raio vai de 0 a 2, né? raio de 0 a 2, o θ de 0 a 2π, agora só falta o φ, que realmente é sempre a parte mais difícil. A parte do meio das integrais cilíndricas e esféricas são sempre as mais difíceis, tem que ter muita atenção. E qual que é a parte ali que você falou agora? Φ, agora tem que definir o φ, né? Uhum. Quem é o φ, né? O φ é o ângulo que a gente chama de azimutal, porque ele é o ângulo que vai do Z, né, azimutal, ele vai do Z até o eixo X aqui, ou até o eixo Y, tanto faz. Ah, pô, eu vou fazer isso no Paint de novo, para tu entender, senão fica complicado. O que é um ângulo azimutal, né? É um negócio difícil de entender. Deixa eu pôr aqui, porque pelo nome, assim, ninguém entende o que é um azimute, né? Não é uma palavra que a gente costuma utilizar. Mas o ângulo azimutal aqui, ó, o cara que começa no Z, sacou? Uhum. E vai até o plano. Só que ele pode vir até o plano de várias formas aqui, tá vendo? Então ele começa no Z e vem até o plano. 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 Tá ligado? Ele vem do Z até o plano ortogonal. Então o próprio nome diz ortogonal. Então significa que esse ângulo aí, ele vai de 0 a π só, ele não vai de 0 a 2π, que nem o ângulo θ que vai de 0 a 2π. Esse cara só vai de 0 a π. Ou seja, ele pode só dar 180 graus A de ideia desse giro. aí é parecido. Eu não sei se eu tô pensando muito longe, mas a ideia desse aí é tipo.
A do θ lá. Só que no caso o quadrante seria tipo em relação ao z. Mais ou menos. A ideia é assim, que o valor vai ser limitado pela figura? Sim, perfeito. Só que aqui tu tem que lembrar que só vai de 0 a π, tá bom? Vai do z positivo aqui ao z negativo. Né? Sempre usando como simetria o plano ortogonal. Beleza? Uhum. Claro que se fosse uma esfera toda, tu pegaria de 0 a π, né? Porque a esfera, ela vai de um z até o outro z. Só que essa nossa figura aqui não, né? Perceba que o ângulo azimutal vai de até um cone até o outro, ó. De um cone ao outro, de um cone ao outro, não é? Uhum. Isso. Então, quem vai definir aqui é o cone, né? É o cone. Então, tu vai ter que encontrar a equação do cone em esféricas. E vai ser a equação do cone que vai te dar a limitação no ângulo φ. Porque a equação do cone no ângulo φ é um número, é só um número. Olha só que maravilha. A equação do cone em coordenadas esféricas é apenas um número. Então a tua integral vai sair bem fácil. Beleza? Quer ver? Vamos Uhum. pegar a equação de um dos cones aqui, que eu acho que não vai dar. Aí, não vai dar tempo, velho. Mas eu vou te mostrar rapidão aqui como é que o cara fez. Melhor, então, do que eu fazer a conta. Ó, cadê o cone aqui? Tá, o cara não fez. É. Aqui o que tu vai ter que fazer, então? Tu vai ter que pegar o z quadrado, substituir por aquilo que eu disse que é z, que é r cosseno φ. Aqui tu vai fazer o mesmo, né? Com r cosseno θ seno φ. Aqui também com r seno θ cosseno φ. Vai levar as coisas ao quadrado e tal, um monte de coisa vai cortar, né? Vai cortar um monte de coisa. Vai cortar até os r's, não vai sobrar r aqui, porque tem r quadrado dos dois lados. E daí no fim tu vai encontrar alguma coisa φ igual a um número. Que Daí tu seria vai o que vai usar isso, lá, né? que daí é o que tu vai usar como limitação aqui no caso superior e aqui inferior, tá bom? Uhum. A ideia é essa. Pena não poder terminar isso, mas faz isso como exercício, tá? Pega Beleza, essas então. Tu tem essa apostila? Eu te mando se tu não tem. Não tem não, mas. Bom, já deu uma ajuda para dar uma ideia de como funciona Não, eu te mando essa agora. mudança. Eu Beleza. quero que tu tente fazer pelo menos essa mudança aí, porque tu provavelmente vai ter que fazer isso aí na hora da tua prova, tá? Tá na página 168, beleza? Beleza, então. Então, beleza, meu caro. Boa sorte aí. Qualquer coisa, chama eu aí que